Sempre pergunto. Havia algo antes do casamento que indicasse essa tendência a ter 2 relacionamentos simultâneos? 9 em cada 10 vezes, há algo. Quais principais evidências? Eram outros relacionamentos? Outros relacionamentos simultâneos. Ou nunca foi solteiro. É uma visão bastante sombria das pessoas. Eu sei. Que acabou de apresentar. Bem-vinda de volta, Saadia Khan, psicóloga e coach de relacionamentos. E nós temos especialista e coach em relacionamentos, o inspirador Matthew Hussey. E aí, meu amigo? Conheço muitas mulheres fortes e que foram traídas. Sim, quando entramos em relacionamentos com pessoas, ninguém é incondicional. Agora assinamos um contrato imaginário. Vi suas necessidades e você viu as minhas. Esperamos que adivinhem nossas necessidades. A natureza humana é falha. Acho que interpretei mal. Acho que não está. Mas parece que pra você, o ponto principal é que foi sua culpa. E pra mim, o ponto principal é que foi eles. E eu discordaria fortemente disso porque... Estou muito chocado. Quando alguém está usando uma máscara ou vivendo uma vida dupla, ou seja, tem um relacionamento, um casamento ou filhos, mas ainda sai e tenta buscar algo diferente, em outro lugar, para viver uma identidade diferente, para se expressar de uma maneira diferente. O que isso diz sobre o que falta para eles ou o que precisam trabalhar para superar? Não conseguem ter conversas difíceis com as pessoas que precisam, então, em vez disso, encontram uma maneira de liberar a energia e esconder o que essa necessidade realmente é, em vez de confrontar o problema onde deveria estar. Assim, com quem se apaixonaram ou começaram uma vida, fizeram mais na dinâmica que você descrevia aos 20 anos, que é suprimir quem realmente são, suas verdadeiras necessidades, sem coragem para se afastar e terminar. Mantiveram essa identidade falsa pelo resto de suas vidas. À medida que envelhecem, tornam-se mais descontentes e temem menos perder sua família, já que o medo diminui com a idade. Não é que seu desejo sexual aumente, mas sua disposição para atrair aumenta, porque se sentem mais corajosos. Então, acabam se envolvendo em comportamentos que não deveriam. E tudo isso surge porque se apenas tivessem tido uma conversa mais vulnerável e honesta com a pessoa que amam, desde o início, não estariam buscando isso em outras pessoas. Pode explicar? Quando diz que os homens envelhecem, tornam-se mais corajosos de certa forma a trair. O que eu percebi é que nas etapas iniciais, ainda estão em uma fase de medo, e não se arriscam tanto. Depois, quando chegam os filhos e se sentem menos apreciados. Não estou dizendo que merecem apreço o tempo todo. Alguns homens realmente são difíceis, mas à medida que mentalmente sentem que passaram 10 anos sendo leais a ela, quase veem isso como um crédito. 10 merecidos anos. Sim, então eu mereço. Fiz isso e sempre fui um grande marido. Peguei as crianças e reprimi meus desejos sexuais quando ela não quer. Agora mereço algo em troca. Não tenho conseguido o que precisava nos últimos anos. Não estou dizendo que estão certos ou errados, mas essa é a conversa mental deles, porque desenvolvem esse sentimento. Não estou dizendo que talvez mereçam, talvez não. Dizemos que está errado. Sim, quer dizer, às vezes o que acontece é que criaram um comportamento muito bom. E têm sido bons maridos por muitos anos, mas no processo suprimiram suas necessidades. Então eles às vezes são... Não foram valentes ao suprimi-los. Não é que a esposa seja uma vilã que os priva de sexo ou intimidade. Alguns homens passaram anos sem essa necessidade atendida, mas nunca expressaram isso o suficiente. Podem dizer brincando ou durante uma noite bêbada que não tem sexo suficiente, mas nunca de forma construtiva. Por que você acha que os homens estão mais dispostos a trair do que ter uma conversa franca e dizer à sua esposa ou parceira: aqui está o que eu realmente quero sexualmente? Porque o que eles realmente desejam sexualmente vai encontrar resistência com o parceiro que escolheram. E eles entendem que... Acham que irão. Eles acreditam que sim e acham isso estranho. Seja o que for que desejam. Quando você tem uma esposa e a viu amamentar seus filhos e passou por essa experiência com ela, quase parece injusto contar a ela sua fantasia sobre o que você quer. Eles têm esses 2 compartimentos quando se trata de sexo. E isso quase parece desalinhado com a mulher com quem se casaram. Mas por que estamos falando apenas no contexto dos homens e não das mulheres? Trabalhei muito. Criei esses filhos e estou aqui há 20 anos. Sinto que tenho direito a um homem mais jovem e atraente. Agora, por que estamos falando sobre isso?
O que acontece na minha experiência com mulheres que amam seus maridos e têm um estilo de vida conectado, seu desejo de ter relações sexuais diminui à medida que se sentem mais conectadas, têm filhos, estão estáveis, sentem que já tiveram sexo aventureiro no começo. Não precisam fazer isso aos 45 anos. Mas não há estatísticas? Não sei sobre isso. Às vezes não são mais condenatórias para as mulheres do que para os homens? Quantas mulheres traem em relações longas? Relações a longo prazo, imagino que são assim. Diria que é porque tinham um marido complacente, que não conseguia mostrar sua masculinidade diante dela, nem iniciar conversas corajosas. Encontraram isso em um homem que dizia, quero isso de você, quero aquilo de você. Isso as faz sentir um pouco mais vivas, que o tipo que está se reprimindo. Mas, de novo, como disse, tem uma versão tendenciosa dos eventos masculinos. Então, na minha experiência, se acham que foram leais por 10 anos, merecem 10 anos de aproveitar sua vida, até mesmo um ano inteiro, ou algo assim. Eles dizem que posso ter acompanhantes de vez em quando. Particularmente se foram privados de sexo. Sempre podem lidar com qualquer privação. Quando sentem que foram privados de sexo, sentem-se com direito ao sexo livre ao envelhecer. Mas o que os homens podem fazer nessa posição? Digamos que há um homem que está em um casamento de 5 a 15 anos. Eles têm uma família, têm filhos e tentaram fazer o seu melhor como marido, líder e pai, mas estão ansiando por algum tipo de aventura sexual. E, no fundo, não acham que a esposa pode dar isso. Talvez não consigam tirar da cabeça o que viram nos últimos 15 anos. A esposa amamentando e sendo figura maternal, não sexual. O que fazer? Sim, a faísca se apagou. Sim, talvez a faísca tenha se apagado, porque agora são mais maternais em vez de seres sexuais. O que pode fazer um homem para comunicar o que quer sexualmente sem ferir a mulher com quem está? Primeiro, cuide dos seus hábitos. Se você se estimula constantemente com muita pornografia e redes sociais, isso não ajudará a sua situação ao ver coisas novas uma e outra vez. Cuide do que consome. Também deve lembrar o que mais importa para você. O entusiasmo do sexo significa mais do que a segurança do casamento e dos filhos? Se reconheço que o casamento significa mais, não devo dizer que não quero entusiasmo. Ainda preciso e mereço isso. Então, tenha conversas com sua esposa para entender como pode acender esse atrativo sexual nela. Talvez você faça algo que a impeça de sentir que se conecta com sua feminilidade. Pergunte a ela, há algo que eu costumava fazer? Ou que posso realizar para que se sinta mais conectada comigo? Dirão, no começo ela era tão selvagem, mas talvez no começo você saísse mais com ela, ou lhe enviasse muito mais mensagens. Ou talvez não recorresse à pornografia à noite. Então, talvez houvesse comportamentos em você que acenderam uma parte dela, que quis lhe dar isso. Assim, tenha essas conversas. E às vezes algumas mulheres são simplesmente difíceis, e entendo essas circunstâncias, mas até que não tente o que fez no início, não pode se queixar completamente de que isso tenha acabado. Matthew, você acha que, pelos homens com quem você trabalha, nas conversas que ouve, mais homens traem ou mais mulheres traem? O que você acha? Pela minha experiência, é mais mulheres. Sim, pela minha experiência, e há algumas razões para isso, é que as mulheres, sendo uma eu mesma, estamos mais cientes da tendência do homem a trair. Então, não somos ingênuas quando ele fica fora por muito tempo, não responde a várias ligações e não está disponível. Estamos atentas a esses sinais e entendemos o que ocorre. E pergunte a ele onde estava. Não estava sendo claro, era vago. Tivemos amigos infiéis que nos contam tudo a respeito e nos dão todos os sinais. Nossas mães poderiam nos dizer todos os sinais. Enquanto isso, para os homens, essa conversa é tão sagrada que eles realmente não a têm. Eles estão perdendo isso. Entram com ingenuidade pensando que as mulheres não traem. Eles pensam, minha esposa nunca faria isso. É comum para eles pensar que ela nunca faria isso. E não estão atentos aos sinais. Então, quando ela o priva de afeto ou atenção, ou quando começa a se cuidar mais e sair um pouco mais, ou fazer um maior esforço para trabalhar, eles só veem isso como comportamento feminino normal. Só veem que as garotas estão se arrumando. Não veem que é uma mudança na dinâmica. Não captam os sinais. Ficam curiosos, mas não acusadores da mesma maneira. Estava dizendo, por que mulheres traem mais? Estou perguntando, quem trai mais? Com base na sua experiência e conversas que você tem. O que está notando? No que você está pensando? Por que as mulheres traem mais, se isso for verdade? Não é que todas as mulheres traiam, mas as mulheres que sim, tem muito pouco a ver com a mulher em si. Tem mais a ver com o homem que escolhem.
Sério? Sim. Em minha experiência, posso ver um casal e dizer pelo homem se ela vai traí-lo, onde o homem e ela têm uma dinâmica muito forte, onde é muito claro que se conhecem perfeitamente, e onde podem ser eles mesmos por completo. E acima de tudo, posso dizer que ela se sente segura com ele. É pouco provável que ela o traia, mas quando sinto que ela é como a chefe ou sente que não respeita sua opinião. E não é necessariamente que ela seja assim, mas que ele se permitiu tomar um papel secundário, onde ela pode desrespeitá-lo abertamente, onde ela sente que pode dizer qualquer coisa, e ele instantaneamente acredita e segue suas ordens. Isso o coloca em uma posição em que ela não teme perdê-lo. E como resultado de não ter medo de perdê-lo, há uma abertura para experimentar alternativas, porque sabe que no pior dos casos, se ele descobrir, ele ainda assim ficará. E isso é tudo. É uma visão bastante sombria das pessoas. Eu sei, Que falasse agora. não tem os valores como prioridade. O que falta nesta conversa sobre os valores de homens e mulheres é que, sabe, a ideia com as mulheres é que elas, se não respeitam seu homem, trairão, ou seja, farão isso, se não tiverem os valores que evitam que alguém o faça. Mas imagino que seus valores determinam o que selecionam. Quando você tem esses valores que te abrem ao sexo, tende a selecionar pessoas com um tipo de amabilidade que permite isso. E diria o mesmo para os homens. Os tipos que sabem que têm uma propensão a enganar, provavelmente não escolherão uma mulher de mente muito forte que dirá, absolutamente não. Eu vou embora se isso acontecer. Tendem a selecionar, acredito, alguém cujos valores se combinam. Afeta seu processo de seleção. E assim escolhem uma pessoa mais dócil e menos segura para estar. Conheço mulheres fortes a quem foram infiéis. Sim, eu sei. Conheço muitas mulheres fortes traídas que, no momento da escolha, não eram fortes. Diria que há algo nisso. A maioria das pessoas foi gravemente machucada. Olha, trair não te faz uma pessoa má. Tenho que deixar isso claro. Pessoalmente, nunca traí. Mas não digo isso como algo moral. Não vejo isso como um traço malvado, apenas como um mau comportamento. Algumas pessoas são infiéis e têm outros traços terríveis. É só um acréscimo. Algumas pessoas são movidas por um estado desesperado. Quando você foi gravemente machucado por alguém, tem que lembrar do dia em que escolheu essa pessoa. Se escolheu alguém muito difícil que te trata mal e além disso te trai, provavelmente você não estava em um lugar seguro. Eu não sei se posso acreditar nisso. Pode ser verdade para alguns ou... Talvez você não fez as perguntas certas, não obteve a informação. Mas acredito que há um tipo de, você sabe, há muitas pessoas que acabam com pessoas que as tratam muito mal e de maneira errada, onde simplesmente e praticamente, você sabe, não poderiam ter previsto, no começo da relação, que essa pessoa tinha essa personalidade. Eu sempre defendo o contrário. Eu digo, seres humanos, ninguém mente. E a razão é que verbalmente todos podemos mentir. Eu posso dizer que sou loira, mas você, como ser humano, avalia se minhas palavras e comportamentos são mentirosos. Certo. Mas não sei se você vai me trair em 5 anos. Pessoalmente, não posso entrar em um relacionamento pensando, sei com certeza que você não me trairá em 5 anos. E se pela lógica, você disse que os homens traem nos relacionamentos, se sentem que cumpriram com seu dever, como se estivessem no exército, e terminaram seu tempo, nesse momento, sentem que merecem uma ou duas acompanhantes. Por essa lógica, você não poderia ter previsto com esse homem porque, quando estava cumprindo seu dever, era um homem totalmente comprometido. Com os homens há algumas coisas. Não é que eu possa saber com certeza se meu marido me trai, mas você sabe, quando alguém tem uma tendência. A maioria dos infiéis já traiu no passado e te dizem algo indiretamente. Poderiam te dar pistas dizendo que já não funcionavam e assim, no final, conheceram alguém. Usarão essa frase comum no final. Ou poderiam simplesmente notar que são hipersexuais. Precisam disso para se conectar o tempo todo. Se você os priva disso, poderiam. O essencial é que você tem que saber como as pessoas são em seu pior momento. Se você notou que em seu pior momento podem ser emocionalmente abusivos ou infiéis. Mostram isso na fase de cortejo antes do casamento. Pode ser muito sexual e ter sexo excelente no relacionamento. Como saber se ser hipersexual indica a incapacidade de ser monogâmico, em vez de ter um desejo sexual alto, vida sexual excelente? Se eu os privo disso, essa hipersexualidade não vai desaparecer. Se lido com alguém hipersexual, não há problema. Mas devo entender que com sua hipersexualidade significa que, se eu os privo disso, abro uma porta.
De maneira similar, poderia ser: sou hipersensível, dependente, todas essas coisas. Felizmente, meu parceiro é receptivo. Se ele me priva disso, que é claro para ele desde o primeiro dia, é provável que, Deus não permita, algo aconteceria. É quando privas as pessoas do que dizem. Deixa as pessoas escaparem tão facilmente. Sério? Sim. Porque se o seu marido não estivesse te dando atenção, ou tempo, ou o que for, eu assumiria que haveriam 200 conversas antes de você decidir que vai sair e ficar com um cara por fora. O mesmo é verdade do contrário. Não trai, mas termina. Eu não traio, então entendo. Se estamos falando do cara, você está falando desse hipersexual e da mulher que não teve relações sexuais com ele por um período de tempo. Não há nada que justifique a incapacidade de ter as 100 conversas que são necessárias. O que faz a maioria? Adoraria se isso fosse verdade. O problema não é com não chamar atenção. É quase como chamar a atenção da pessoa que não teve relações sexuais com outra. Sim. Ao invés de chamar a atenção de quem não participa da conversa. Sim, entendo o que você diz. Quando nos relacionamos, vem com condições. Ninguém é incondicional. Assinamos um contrato imaginário. Eu vi suas necessidades. Você viu as minhas. Esperamos que nossas parceiras adivinhem nossas necessidades, se as pessoas fossem naturais. Estamos em uma posição privilegiada, graças a Deus, onde entendemos a importância da comunicação. A pessoa média que nunca fez autoajuda interpretará: minha esposa não tem sexo comigo. Ela não me ama. Não pensam, preciso vocalizar isso. Uma mulher diria: meu homem nunca me elogiou. Digo que quero mais elogios, ou fico com o cara do trabalho que me elogiaria. A natureza humana é defeituosa, então, dá errado. Não é uma justificativa, mas sim um entendimento de que deveríamos ter essas conversas. Idealmente, devemos ser emocionalmente articulados, e de maneira realista, isso não acontece. Então, o melhor é escolher pessoas cujos valores se alinhem com os nossos, e nos mostrem isso cedo. Baseado no que você disse, o melhor é colaborar como um bom comunicador. Sim. Não se associe com alguém que sempre corresponda aos seus valores, pois eles não conseguem se comunicar. Senão, vão sair correndo. Sim. Por isso que terminam, entram em um relacionamento sem comunicar seus valores e quem realmente são. Se juntam com base na atração ou em gostos e interesses comuns. Meu maior medo ao conhecer alguém sempre foi que não pudéssemos ter conversas. Porque se você pega uma versão do que está falando, acho que aparece nos primeiros encontros. É quando alguém te abandona sem explicação. Exatamente. O que é isso de desaparecer? Decidi que não te quero nem cumpro minhas necessidades ou o que for. Sim. E faço o máximo para não me comunicar. Simplesmente desapareço. E quando isso acontece você sabe, o que temos é alguém na nossa frente que não pode se comunicar. Então a resposta para isso, para mim, não é como posso garantir que farei tudo certo na próxima vez para que não me deixem no vácuo. A resposta é: como me certifico de pré-selecionar o tipo de pessoa que, quando as coisas ficarem difíceis ou suas necessidades não forem atendidas, tenha uma conversa comigo, em vez de simplesmente desaparecer por completo. Sim. Mas não viu às vezes na sua prática que algumas pessoas nunca traíram nem nada, mas algo nessa relação as desencadeou e não se reconhecem? Concordo, é por má comunicação. Qualquer necessidade deve ser comunicada. Mas, acha que é um defeito de caráter ou da dinâmica da relação? Ou está no meio? Sim, esteve em relações onde essa pessoa poderia ter traído? Nunca pensaria em fazer isso. Acha que é uma dinâmica? Para mim, diria que é mais uma questão de caráter, porque tenho crenças religiosas e blá blá. Mas penso que para a maioria é mais uma questão de dinâmica que de caráter. Quero dizer, não acho que o mundo precise de crenças religiosas para ter esse caráter. Acho que a regra de ouro é suficiente. Sim, você acha que todo mundo tem isso? Ou acha que é uma dinâmica na relação que pode despertar um personagem diferente? Penso que as pessoas são capazes de todo tipo de coisas e temos que... Você sabe, há, claro, um lugar para a vida real. E não sou alguém que diz, se alguém trai, isso é um pecado imperdoável. Isso depende da pessoa que está em um relacionamento com eles, se quer perdoar isso ou não. E certamente a pessoa que trai terá que aprender a perdoar a si mesma. Caso contrário, terão uma vida miserável depois. Mas sim, acredito que o que nos protege nos relacionamentos são os valores e o caráter que temos.
Você acha que é nossa responsabilidade selecionar pessoas com o caráter certo ou esperar que o tenham? Uma vez que escolhemos outras pessoas, depende totalmente de nós selecionar pessoas com esse caráter. Além da atração e dizer, como essa pessoa se comporta nos dias difíceis? Como age quando não consegue o que quer? Como se comporta quando sou eu quem precisa mais do que posso dar? Como reagem quando suas necessidades são privadas? 100%. E essa habilidade de comunicar é de onde vem a confiança. Acho que a razão pela qual estou apontando isso é porque acredito que seria um destino assustador estar com alguém onde sua confiança é baseada em garantir que você sempre atenda às necessidades deles, não importa o que aconteça, não na capacidade deles de comunicar se as necessidades não estão sendo atendidas. Eu concordo. A confiança deve vir de que você me comunicará se suas necessidades não forem satisfeitas de modo algum. Haverá consequências se você continuar me comunicando isso e eu não levar a sério. No pior dos casos, você poderia ir embora nesse caso, deixar essa relação e se afastar dessa pessoa. E o que fazemos? Tenho essas conversas muito francas com homens sobre a privação sexual, que tende a ser uma força motriz em muitos casos de infidelidade. Embora esteja no lado terapêutico, me surpreende o quanto isso é importante para eles, e me sinto desconfortável com a informação, e não é diretamente para mim. Que conselho você daria às mulheres para receber essas conversas duras, que os homens poderiam querer ter em segredo, mas não é socialmente aceitável? Eles sabem que não seria agradável dizer isso a uma mulher. Digo isso como alguém de quem nem se trata, e fico pensando, é isso que os homens realmente pensam? O que não é aceitável sobre expressar o que quer sexualmente? Ou simplesmente o fato de que eu queria fazer isso? Olhe para isso, e eu diria que é um cara que não tem sido ele mesmo há muito tempo, ou talvez nunca foi. Certo. Por que uma pessoa descobriria depois de 10 anos de casados que você é um estranho? Sério. Porque alguém tem vergonha. Isso não é culpa dela. Sim, isso é pecado dele. Faça as perguntas certas. Talvez temos que fazer isso da mesma maneira. Se fosse ao contrário, não diríamos, é seu trabalho fazer todas as perguntas certas, entender tudo sobre ela. Não é seu trabalho ser vidente. É seu trabalho garantir que ela comunique o plano do que a motiva, a emociona, o que a faz feliz. Ninguém deveria ser obrigado a ser adivinho em uma relação. E também, se você não se comunica verbalmente, como termina? Como alguém sabe, dentro de 6 meses de namoro, que você tem muitos fetiches sexuais? Você os experimentou. Começa a trazer alguns deles e vê se tem uma audiência ativa. Mas isso é algo que alguém deveria descobrir nesse momento. Não temos sido nós mesmos por muito tempo. Se estamos anos dentro de um casamento pensando, Deus, como comunico essas coisas que realmente quero fazer com minha parceira? Diga no início. Para responder à sua pergunta, acho que a mulher nessa situação, ou o homem, francamente, porque muitas mulheres dizem que querem fazer coisas com seu homem, das quais não podem falar com ele. Acho que isso é verdade para ambos os lados. Muitas mulheres se desiludem na vida sexual porque dizem que seu homem não aparece da maneira aventureira que querem, como gostariam. Acontece com ambos. Oh meu Deus, a quantidade de mulheres que dizem eu realmente quero fazer essa coisa atrevida aqui e ele simplesmente não está afim. Ou tenho medo porque sinto que ele vai me julgar. Isso é enorme. Precisamos de um parceiro que seja corajoso para receber essa informação. Sim. Porque o que recebemos é uma ameaça. Não sou bom o suficiente para você. Não sou nada. Você quer algo mais. Você não se sente atraído por mim. Você quer outra coisa que eu não posso te dar. Você sabe, está tendo essas fantasias longe de mim, assistindo pornografia. Como ousa? Está pensando em outras mulheres e, perdendo o ponto principal. O ponto principal é que seu parceiro confiou em você e no relacionamento para trazer isso e ter essa conversa. E isso requer um pouco de coragem. Não é fácil, mas requer coragem para dizer, bem, estão confiando em mim com essa informação e é uma informação interessante. Se eu puder superar meu ego, é uma informação valiosa. Um insight. Sim. Se eu puder começar a ser corajoso, quebrando meus próprios padrões, porque se realmente quiserem que eu me mostre assim no quarto, terei que me sentir desconfortável. Estive na minha zona de conforto por 10 anos. Terei que crescer e trazer uma energia diferente. Requer coragem e uma mentalidade de crescimento. Realmente requer.
E se não tivermos essas duas coisas, quando alguém nos trouxer algo, vamos nos defender, envergonhá-los ou julgá-los por isso. Então, claro, você está criando um problema, realmente está prejudicando o relacionamento. Em minha experiência, quando os clientes vêm e sofreram traição, pergunto: como era sua relação antes do casamento? O que aconteceu antes de se tornar séria? Em 99% das vezes, a pessoa mostrou capacidade de ter duas conexões simultâneas. Seja porque tiraram essa pessoa de um ex, essa pessoa estava saindo com alguém mais, sabiam que essa pessoa já era casada. Sempre há algum sinal disso em algum lugar. É mais como quando os namorados de infância terminam juntos e isso surge do nada, ou quando alguém leva uma vida dupla. Mas na maioria das vezes, quando pergunto o que aconteceu antes de casar, eram capazes de fazer isso. Dizem por que eles traíram? Quando terminou por uma traição, sempre pergunto: houve algo antes do casamento que indicasse sua propensão a ter duas relações simultaneamente? Geralmente, sempre há algo. Quais principalmente? Estava em outras relações simultâneas. A pessoa nunca esteve solteira, ia de uma a outra. Depois te usavam como anestésico para superar alguém. Havia inconsistências. Não te diziam a verdade e você os pegou em muitas mentiras, desculpando cada uma. Perdoou muita traição. Pensou que isso estava terminado antes do casamento. Por isso coloco toda a responsabilidade na pessoa, em vez da traição real. Sempre digo isso da pessoa que... O traído. Sim. Eu sempre me incluo porque sei que há ladrões por toda parte. Tranco minhas portas de propósito. Se eu deixo as portas destrancadas, não posso ser pego desprevenido se algo for roubado. Da mesma forma, quando escolho um parceiro e vejo bandeiras vermelhas antes do casamento, por amá-los ou estar apegado, ignoro-as. Não posso ser totalmente vítima nesta situação. Era um participante voluntário. Digo isso porque, após a traição, a devastação passa, e as pessoas dizem: ah, no começo ele fazia isso. Eu deveria ter sabido desde o início. Elas sempre se referem às fases iniciais do relacionamento. Elas sabiam que havia algo, mas escolheram ignorá-lo. Como se nunca tivesse acontecido ou desejaria que mudassem ou não fossem assim no futuro. Mesma coisa com qualquer abuso. Mesma com abuso. Eles nunca vêm até mim e dizem: ontem isso aconteceu com... Abuso físico-emocional. Sim, abuso e traição. Eles nunca dizem quando começou. Eles dizem que sempre fizeram isso, e eu dei outra chance. Eles prometeram mudar. Essas frases sugerem que essa pessoa te mostrou algo. Mas acho que isso é a razão pela qual não posso. Quando ouço isso, na verdade, luto com isso. É isso. Não é porque qualquer pessoa que me conhece sabe que eu me aproximo muito do que é a responsabilidade extrema. Quero ter a capacidade de mudar qualquer coisa na minha vida. Qualquer coisa. Assim, não sou alguém que faz isso por mim. Não sou um, reclamão que culpa os outros. Esse tipo de pessoa. Sim. Isso não é algo que me descreve. Mas a realidade de muitas relações é que há pessoas que são extremamente convincentes. Há pessoas que são extremamente manipuladoras e astutas. Sua capacidade de te lavar o cérebro para aceitar algo que nunca pensou que seria capaz de aceitar, a capacidade de ter sua realidade distorcida com o tempo é assombrosa, é profundo e é humilhante. E todos pensam que isso nunca poderia lhes acontecer até que acontece. E então você diz: oh meu Deus, como pude permitir isso? Como permiti isso por tanto tempo sem perceber? E é que sinto que é muito importante porque... Desculpe-me se estou interpretando mal o que diz. Não, entendeu certo. Parece que para você, o principal é que foi sua culpa. E para mim, o principal é que isso foi culpa deles. Em algum momento no processo de te ajudar, definitivamente chegaremos à pergunta do que estava acontecendo, que te permitiu fazer vista grossa durante tanto tempo ou ignorar esses sinais quando apareceram, e faremos esse trabalho, porque precisamos garantir que ninguém possa entrar dessa maneira de novo. Mas para mim o principal, a única maneira de curar é começar do ponto de que o que foi feito foi completamente errado. Foram eles. Foi o mau caráter deles. Foi vergonhoso. E que nós somos alguém a quem fizeram isso. Isso não significa que não podemos mudar, e não significa que não podemos sair disso rapidamente.
Não significa que não podemos mudar a maneira como abordamos essas coisas no futuro. Mas só me preocupa que alguém que escute isso pense que o principal é que é minha culpa. Em vez de o principal ser que essa pessoa revelou quem é, mostrou seu caráter e fez algo realmente errado, pelo qual você merece compaixão e apoio neste momento difícil. Ambos estão certos. Estou muito contente que diga isso porque estou segura que é o que as pessoas querem dizer nos comentários. Consigo me relacionar com ambas as situações. Tipo, certo, aqui estão os sinais que eu vi. Mesmo que isso tenha acontecido depois, eu sou responsável porque vi os sinais, mas também eles fizeram algo horrível, e é culpa deles. Então acho que é um exagero e acho que é. E o que eu poderia dizer agora é: Ambas podem ser verdade? acho que ambas coisas podem ser verdadeiras. E o que posso dizer, de uma perspectiva diferente agora, onde sinto que estou em um lugar mais saudável na minha própria relação, é que quando entrei na minha relação com a Marta, fiz isso de um lugar de não precisar dessa relação. Não é que não me importe se isso funciona ou não, mas não a necessito. Não estou ansioso para garantir que isso aconteça. À medida que começamos a nos conhecer, queria que isso acontecesse. Se estivermos alinhados em nossos valores. Se não estivermos, então te desejo o melhor. Mas não vou entrar em algo se os valores não estiverem alinhados para ambos, porque então haverá apenas muita fricção. Será muito difícil, não será agradável para nenhum dos dois. E, portanto, no processo de namoro com a Marta, nunca houve uma inconsistência entre suas palavras e suas ações baseadas em seus valores. Pude ver que as palavras e as ações coincidiam e ela pôde ver isso em mim. Isso significa que ambos tivemos que ser extremamente comunicativos um com o outro. Ambos tivemos que ser corajosos em relação aos nossos desejos, necessidades, coisas que não gostamos, e falar sobre essas coisas desde o início, arriscando que a outra pessoa não quisesse estar conosco. E acho que porque entramos dessa maneira, agora parece mais saudável. Não significa que tudo vai ser perfeito e funcionar para o resto de nossas vidas, ou o que seja. Mas parece que posso ver completamente quem ela é. E se ela fizesse algo, claro, seria fora do seu caráter. Isso seria doloroso, mas também estou bem. E além disso, outro comentário aqui é que, simplesmente, sim, quero dizer, adoro isso. Ambos concordaram nesse ponto, porque eu concordo. A culpa é sua, e realmente sustento isso. A pessoa que foi enganada, bom, você também vê isso. Para terminar a ideia aqui, também houve quando as mulheres passam por um divórcio. Sim. Perguntou isso a ele no dia do casamento, quando caminhava pelo corredor, teve a sensação de que algo estava errado? A maioria das pessoas diria sim, podem dizer que tudo estava errado. Foi o dia mais feliz. Foi perfeito. E tipo, eu não tinha sinais. É como você estava realmente fazendo as perguntas difíceis? Talvez estivesse. Sim. Você fez todas as perguntas? Só queria estar com essa pessoa, por isso a apoiaria. Não digo que seja sua culpa se te traíram. Não disse isso. Nenhum de vocês teve uma relação pessoal como casal, amizade ou negócio que te surpreendeu quando alguém não apareceu. E você pensou: Deus, realmente pensei que estariam lá para mim e não estavam? Isso nunca aconteceu. Mas isso foi. Mas é incrível que desejassem que faltassem em autocompaixão, e por isso é. É minha culpa que não apareceram. Sim, suas expectativas estão erradas. Eu diria. Eu definitivamente apoio. A culpa é sua. Na vida, seu peso é culpa sua. Tudo é sua responsabilidade. Isso são coisas muito diferentes. Mas algumas pessoas dizem que é sua responsabilidade e uma consequência de não escolher bem. Mas essa não é a consequência. Conectar tudo isso com a culpa é uma conexão estranha de fazer, em muitos casos. A responsabilidade sempre faz sentido. Onde quer que eu esteja hoje, assumir a responsabilidade de melhorar minha vida sempre e para sempre faz sentido. Mas percebo que perder tempo procurando culpados é bastante improdutivo. E também completamente desprovido de autocompaixão. E é absolutamente verdade que há pessoas de quem podemos ver um nível mais baixo, alguma inconsistência em seu comportamento. Ouvimos coisas que nunca gostaríamos de expressar.
Qualquer pessoa que passe muito tempo em relações narcisistas dirá as formas como alguém pôde surpreendê-las quando as coisas realmente saíram de controle. Não houve uma trajetória constante de agravos de baixo nível a ter câncer e não me levaram ao hospital. Ninguém sabe. Até estar naquele lugar tão escuro e angustiante, quem é essa pessoa? Nem como reagirá nessas circunstâncias. Sempre estou em desacordo porque poucas pessoas mantêm suas promessas e depois não aparecem quando você está no hospital com câncer. Uma das razões pelas quais escolhi meu marido é porque nunca experimentei uma desmarcação de compromisso. Nunca chegava tarde. Nunca houve um caso em que ele dissesse, vou às 3 e chegasse às 5. Nunca. E lembro que nunca houve uma desmarcação de compromisso. Quando lidei com essa pessoa e depois fui ao hospital por câncer, ele não apareceu. Posso dizer honestamente que pode não ser culpa minha. Ou houve uma mudança no caráter dele que não notei. Talvez ele tenha quebrado promessas, mas essa última, eu notei. Ainda assumiria a responsabilidade por isso. Acho que a autocompaixão deveria ser substituída pela autorresponsabilidade, porque te permitirá pensar que é vítima de pessoas terríveis. Ao perceber que a seleção é mais importante que qualquer outro fator, você será mais cauteloso. Estou realmente chocado em ouvir você dizer que a autocompaixão não é a resposta para resolver isso. Não acredito nisso. Qual é a sua definição de responsabilidade pessoal versus autocompaixão? Acredito que a autocompaixão é perdoar-se pelos erros, mas sem ignorá-los. Então, o que quero dizer com autocompaixão é que tudo na vida é minha culpa. Poderia pensar que me perdoo, mas a outra alternativa é que não é minha culpa, é culpa dos outros. E só preciso me adaptar. Me perdoo. Porém, existem situações em que as pessoas estão e que não é culpa delas. Eu sei. Não posso imaginar que diria que um adolescente que sofre abuso pensa que é culpado. Eu diria. Fora de seus pais e irmãos, a maioria das pessoas são autosselecionadas. Seu ambiente também pode ajudar com essa seleção. Vamos falar sobre a pessoa que é adulto e que passa por um abuso inesperado. Sim. É sua culpa. Pode me dar um exemplo? Como um pai que está abusando deles? Não, numa relação. Relacionamento. Um terceiro encontro. O fato é, o que te mantém preso a esse relacionamento é a sua própria autoestima. Não sei se fizeram algo. A ideia de que todos sempre, continuamente e para sempre indicam que são algo desagradável é uma espécie de... Me parece muito ingênuo porque, por aí, há mentirosos muito talentosos, há alguns narcisistas verdadeiramente talentosos que sabem muito bem e corretamente como criar uma impressão de quem são. E a maneira como se apresentam em seu mundo quero dizer, há muitas, mas muitas situações em que, se realmente estivéssemos prestando atenção aos detalhes e coisas pequenas, veríamos discrepâncias entre o que alguém nos diz e suas ações. Claro, recebemos uma boa impressão de início e não vemos isso. Sim, mas há muitas situações em que você não poderia, simplesmente, ter previsto o quão mal alguém te traiu. É como dizer, já sabe, alguém que esqueceu de me devolver $100 pelo jantar na semana passada quando disse que o faria. Sabe, 6 meses depois, quando roubaram minha conta bancária. Digo, deveria ter visto isso vindo. Não me devolveram o dinheiro do jantar, claro. Há uma grande diferença entre essas duas coisas. E os seres humanos são capazes desses grandes saltos em momentos que realmente nos surpreendem quando finalmente os fazem. Você acha que as pessoas não dão esses grandes saltos? Quando decido fazer vista grossa, parece um salto. Eu poderia ter conhecido alguém que não me devolveu o dinheiro uma vez ou porque me fiz de cega. Há mentirosos talentosos, mas só enganam pessoas ingênuas. Um falso talentoso não pode trabalhar no meu mundo. Não experimentei isso porque estou sintonizada a isso. Deve haver um nível de aceitação cúmplice. Tem que haver, porque as pessoas não podem esconder seu caráter. Podem ocultar comportamentos, mas não podem esconder seu caráter. Existem pessoas por aí que são capazes de enganar outras pessoas que são incrivelmente inteligentes. E rotular todos que passaram por essa situação como ingênuos, eu acho que é demais.
Não sei se concordo com isso. O que vocês acham? Que talvez Apenas confiaram. Não digo ingênuo como algo ruim. estamos rotulando confiar como ingênuo? Quando comportamentos e palavras não se alinham, não estamos falando de confiança. Dizemos que comportamentos e palavras de um mentiroso podem se alinhar. O tempo é chave. Depois, ao enfrentar a realidade, o que digo é minha culpa por não prever. Nossa responsabilidade como seres humanos não é apenas acreditar no melhor das pessoas, é acreditar na verdade sobre elas. Mas eles me mostravam o melhor. Estive vendo uma grande pessoa. Ninguém pode mentir sempre. Eu não faço isso. Vê-los 24 horas. Mas na sua experiência, as pessoas mostram que chegam atrasadas e não cumprem promessas, fazendo coisas diferentes. Mídias sociais. Mas quando alguém se atrasa, não acho que eles farão algo horrível 4 semanas depois. Isso não vai necessariamente levar a isso, mas sempre há sinais maiores que levam a traições maiores. Eu, pessoalmente, nunca encontrei um cliente enormemente traído, e esta foi a primeira vez que essa pessoa os decepcionou. Eu nunca vi isso. Não me encontrarás dizendo isso de fato. Nem sempre há sinais. Em muitos casos, quando olhamos para trás, não poderíamos ter visto. Frequentemente, sim, há. Mas eu simplesmente quero dizer, o alcance do abuso que vi o torna evidente. E pode acontecer absolutamente a qualquer pessoa. Qualquer um. As pessoas mais inteligentes e fortes que conheço passaram por algumas das piores coisas que se possa imaginar. Me é impossível concluir que é culpa delas. Simplesmente me é impossível. Certamente seria difícil começar dizendo isso, sabe? A autocompaixão não é o que você precisa. O que você precisa entender é saber que é sua culpa que isso aconteceu. Mas qual é a sua definição de autocompaixão? Porque, se é livrar-se da responsabilidade, mas se é uma questão de perdoar todos os seus erros, deixe-me dar. Eu comigo mesmo. O que me ajudou muito na vida é, se, digamos, alguém fala comigo de uma maneira que me leva de volta à infância. Não sei o que está acontecendo naquele momento, mas de alguma forma essa pessoa está falando comigo, tocou diretamente uma parte da velha ferida. E o que sinto nesse momento é como se todo o meu sistema nervoso entrasse em luta ou fuga. O que me ajudou mais que qualquer outra coisa é a verdadeira autocompaixão. Não é, você sabe, agora tenho esse sentimento e penso, Matthew, isso é culpa sua. Você tem esse sentimento terrível. O que mais me ajudou é dizer, esse sentimento vem de um lugar muito, muito, muito distante. Não escolhi esse sentimento agora mesmo. Não me ofereci para ter esse sentimento. Não acordei hoje e pensei, que sentimento quero ter? Oh, ansiedade paralisante. Sentir-me infantilizado diante dessa pessoa devido ao tom desdenhoso que acabou de usar comigo. Me levou de volta a algo que certamente não escolhi. Essa resposta do sistema nervoso que foi programada em mim. Então, o que me ajudou não é a autocrítica. O que me ajudou mais que qualquer coisa é uma enorme quantidade de autocompaixão. Deus, na verdade, esse não é o caminho. O sentimento que tenho agora vem de outro lugar. A autocrítica nesse momento é completamente inútil para mim. A autocompaixão é tudo. E isso, por sinal, se torna o alicerce para, ó Deus. Matthew, sabe, na verdade não é sua culpa se sentir assim agora. Você teve isso a vida toda, desde uma época em que nunca escolheu isso. Mas adivinha, Matthew? Você pode mudar isso hoje mesmo. Você pode fazer algo a respeito neste momento e também pode se sentir muito melhor. Comecemos deste lugar de autocompaixão, entendendo e sabendo que está tudo bem. Não é sua culpa, mas podemos fazer algo a respeito juntos. A combinação dessas duas coisas é mágica e poderosa. Mas tirar uma e dizer o que precisamos em seu lugar não é autocompaixão, mas simplesmente pular para a sua culpa por se sentir assim. Não sei, pode ser muito complicado. O que estou entendendo que você diz é que ambos coincidem que quando alguém experimenta algo ruim, a primeira coisa que fazemos é nos irritar, culpar e externalizar. Sim, e culpamos. Essa pessoa me machucou. Esse é como o primeiro choque. Depois acho que muitas pessoas pensam, o que havia de tão errado em mim para ter escolhido mal ou não ter visto os sinais? E então começamos a duvidar de nós mesmos. Começamos a nos culpar, correto?
Nos irritamos com os outros e continuamos irritados porque não queremos nos enfrentar eventualmente como, onde eu errei, se é que houve algum erro. E a vergonha de que isso nos aconteceu. E aí é onde parece que a autocompaixão é crucial nesse momento. Ser compassivo consigo mesmo e dizer, está bem, isso me aconteceu. Essa pessoa me fez algo horrível. Talvez tenha havido abuso, ou o que seja. Algo trágico aconteceu, e a pessoa em mim precisa de amor, bondade e perdão para consigo mesmo e voltar. Isso é o que parece que estou entendendo. O que você diz pode salvar vidas. E quanto à pessoa que bate na esposa? Porque quando eram jovens, alguém costumava bater neles, ou eles viam o pai fazendo isso. Eles deveriam dizer, isso não é minha culpa, isso é uma criança em mim, e portanto tenho que perdoar e entender a mim mesmo? Ou deveriam dizer, não, escute, eu entendo que você passou por tudo isso. Eu entendo. Você não tem o direito de descontar nos outros. Não tem direito. Sim, é isso que digo. Sei, mas essa mentalidade... E se estiver nas mãos erradas, onde para algo ser útil deveria ser verdadeiro? Eu não estou dizendo que... Veja bem, alguém que bate na esposa deve ser julgado, detido, e deve ser removido da sociedade se não pode se controlar. Ou a mulher batendo em um homem. Sim, de qualquer maneira não me importa. Que seja o contrário. O ponto é que algo tem que ser feito a respeito. Mas isso não significa que quando essa pessoa vier, eu possa sustentar ambas as verdades onde posso dizer que essa mulher não deveria estar perto desse homem. Esse tipo deveria ser punido por fazer isso. Definitivamente deveria ser removido de qualquer maneira em que possa continuar fazendo isso. Mas também, a raiz de sua cura ainda é a autoconsciência e a autocompaixão. Ainda é. Não é para que ela lhe dê compaixão. Trata-se do ponto em que ele está pronto para curar. A única coisa que lhe permitirá curar é que realmente exerça a autocompaixão e se perdoe para poder superar isso e escolher uma maneira melhor de responder adequadamente. Porque agora mesmo, seu sistema de resposta ao que está sentindo é desprezível. Então ele tem que desenvolver um sistema de resposta melhor. Sem dúvida, a paixão ainda desempenha um papel importante. O que estou ouvindo a Sadia dizer é que, após a autocompaixão e a cura, você deve assumir a responsabilidade. Isso é o que faço. Se você é o abusador ou vítima de abuso, você precisa dizer, tudo bem, onde posso assumir responsabilidade? A autocompaixão é boa para quem está mentalmente estável, mas muitos no mundo não estão. Às vezes leva ao narcisismo, faz pensar, isso não é culpa minha, isso que fiz, é o que aconteceu na infância. Acho que a insegurança leva ao narcisismo, não à autocompaixão. Mas autocompaixão excessiva pode vir de insegurança. Eu não quis fazer isso. Não sei se isso é compaixão. Acho que é autoengrandecimento, é diferente. Sim, talvez. Mas não seria qualquer coisa em excesso? Quando digo autocompaixão em excesso, é porque reconheço que a internet está cheia de pessoas saudáveis e não saudáveis. Assim, a mensagem nem sempre chega às pessoas saudáveis. E percebo isso quando recebo chamadas de pessoas que me dizem, eu sei que ele está apenas se esquivando, por isso me trata mal, ou sei que ela é apenas uma... E eles justificam. Deixe-me perguntar. Sim. Alguém, uma pessoa que esteve em um relacionamento por muito tempo, com alguém que a tratou terrivelmente mal, de todas as formas possíveis, você acha que ela está faltando mais em autoculpa ou em autocompaixão? Eu diria que eles estão faltando com a autocompetência. Eu realmente acho que é por causa. Mas se tivessem mais compaixão por si mesmos, chegariam a um ponto onde já não quereriam tolerar isso. Porque se você tem verdadeira compaixão por si, não se coloca em perigo. Diria que o passo que você está eliminando, ou dizendo que não é importante, é o que tem faltado o tempo todo. A pessoa sabe que a compaixão pode levá-los a pensar, sei que estou tão ferida, não posso ficar sozinha, sei que sou essa pessoa solitária, não posso crescer sem lar. Essa compaixão por si mesmos lhes fez entender o quanto podem ser necessitados. Às vezes queremos mudar essa compaixão para, ação. Entendo que essas são as razões, mas a compaixão excessiva consigo mesmo prende as pessoas. Acho que isso é compaixão incompleta para comigo. A autocompaixão é: entendo por que sou como sou, honestamente. Posso me ver de maneira holística, mesmo nos meus piores dias. E de forma contextual, dentro de tudo o que passei. E em vez de pegar todas essas coisas que faço mal na vida, meus arrependimentos,
minha vergonha, minhas inseguranças, e usá-las para realmente me machucar, que é permanecer em um relacionamento abusivo ou tóxico. Vou ter verdadeira compaixão por mim mesmo, que é aceitar essas partes de mim e fazer disso minha missão principal para me dar uma vida melhor, em vez de pensar que mereço esse castigo ou esse tipo de tratamento, ou que tudo isso se refere ao meu valor como indivíduo. Trata-se de merecer. Não se trata de merecer isso. Não se trata de merecer ou do que sou digno de receber. A autocompaixão é aceitar-se de maneira holística e também assumir a responsabilidade de cuidar de si mesmo. Sabe, assim vejo que para mim não há realmente nada nem ninguém. O tipo de coisas de que fala ainda não é verdadeira autocompaixão. O que estou tentando dizer é que é mais sobre autoconhecimento. O que estou perdendo? Isso. O que você está dizendo é que se alguém está deste modo, você está dizendo que eu estou me desculpando, me tratando horrivelmente, e alguém mais me tratando horrivelmente por causa do que eu passei. Isso que você quer dizer. A compaixão sem responsabilidade leva ao estancamento. Acho que a compaixão leva à responsabilidade, talvez de forma mal. Sim, talvez eu tenha entendido errado. Sim, talvez eu esteja entendendo mal a autocompaixão. Mas acredito que o que me motivará pessoalmente, e não posso falar por todos. Às vezes, quando converso com clientes, minha abordagem é: tudo bem, perdoe-se por esse comportamento. Você cresceu assim. Às vezes sem lar ou tinha pais abusivos, você se perdoa por aceitar o abuso. Mas e agora? Significa que pelo resto da sua vida aceitará isso? Agora você está se autoselecionando. Sua infância é autocompaixão. Sua vida adulta é autoseleção. Sua vida adulta deve evoluir a partir dessa compaixão. Estado responsável em que eles sempre vivem. De mãos dadas, no entanto, vamos precisar de autocompaixão para sempre. 100.000 vezes mais. Vou cometer muitos mais erros, e vão ser muitos. Meu instinto natural é a autotirania. Isso não é seu cérebro. Seu cérebro odeia a autotirania. Se você quer dizer que isso é responsabilidade, isso me deixou miserável por metade da minha vida, pensando constantemente que não. Eu preciso sair e eu preciso fazer isso, e eu preciso assumir essa responsabilidade e assim por diante, e nunca me oferecendo autocompaixão. Autocompaixão é algo que preciso 1000 vezes por dia, e me concedo 2 vezes por semana se eu não tomar cuidado. Então vou precisar disso muitas mais vezes. E isso aliado a assumir responsabilidade é uma combinação incrivelmente potente. Mas a responsabilidade sem a compaixão é uma receita para a autotirania. Você conseguiria imaginar que assumir a responsabilidade e fazer escolhas melhores cria autocompaixão por levar uma vida mais construtiva? Bom, não. Não acho que um leve automaticamente ao outro, em nenhum momento da minha vida. Lamento continuar falando sobre isso. Não tive essa intenção. Foi para isso que ele nos trouxe aqui. Foi planejado. Vocês dois acham que autocompaixão e responsabilidade são importantes? Sim, mas talvez pensamos ao contrário, não é a mesma coisa. O que você acabou de dizer, não assumir a responsabilidade leva à autocompaixão? Na verdade, não leva. Desafio todos na audiência a me dizerem se pensam o contrário. Caso contrário, deixem um comentário e me digam. Mas descobri que trabalhei duro na maioria dos dias da minha vida, e a cada dia, no final do dia, isso não me torna mais compassivo comigo mesmo. Todos os dias, no final do dia, eu digo: te vejo em 6 horas quando vou te testar de novo e te levar a um treinamento rigoroso novamente. E todas as manhãs, meu padrão de vida tem sido acordar exausto e pensar que preciso sair e me matar de trabalhar para ganhar meu sustento. Por que sente que precisa fazer isso diariamente? Porque eu não tenho autocompaixão. Esse é o ponto, é que sem autocompaixão eu posso me colocar em um ciclo de abuso por toda a minha vida. Então, a autocompaixão é um componente vital na minha vida. E então a responsabilidade que pode surgir disso não é apenas algo que nos permite resolver problemas, mas também, então você está fazendo isso de um lugar muito curativo. Você não está fazendo isso de um lugar de auto-ódio. Claro, você pode assumir a responsabilidade durante toda a sua vida a partir de um lugar de auto-ódio. E muitas pessoas fazem isso. Quantas pessoas chegam à vida adulta e pelo resto da vida trabalham duro,
e se forçam e são duras consigo mesmas e são mestres em assumir a responsabilidade, mas passam a vida inteira miseráveis, se odiando e nunca se sentem boas o suficiente. A autocompaixão é a verdadeira magia. Isso significa que, quando você é responsável, a responsabilidade é feita com amor, não por medo ou ódio. Eu subestimo o poder da autocompaixão, substituindo-a por respeito próprio. O fundamental para a saúde mental e como você trata os outros vem do respeito próprio. Eu ganho respeito próprio tomando decisões responsáveis e produtivas em todas as áreas da vida. Seja a comida que eu como, a hora que acordo, o parceiro que escolho e como o trato. Agora, a autocompaixão é secundária ao respeito próprio, na minha opinião. Deixe-me te contar por que isso vem primeiro. Não, isso realmente não é. Espera. Antes de você dizer por quê, quero que termine seus pensamentos. Aí você explica. Eu posso viver de forma construtiva e tratar outras pessoas bem quando me respeito. O autorrespeito melhora a minha autoestima. E o que eu quero dizer com autorrespeito são decisões responsáveis, ações sensatas e limites. Eu me respeito, mas para fazer isso Isso também é amar a si mesmo e pelos erros que você cometeu. Respeitar é mais importante do que amar. A razão pela qual digo isso é que me amar pode envolver reservar férias, ir a um spa e comer pizza à noite. Respeitar-me é entender que isso é, na verdade, um excesso de indulgência. Uma coisa melhor a fazer pode ser acordar cedo, ir à academia, evitar carboidratos e açúcar durante o dia e dormir cedo. Isso não é amor. Não amo fazer isso, mas me respeito quando faço. A razão pela qual o autorrespeito é tão importante é que, ao nos respeitarmos, podemos respeitar os outros e permitir apenas quem nos respeita em nossas vidas. A autocompaixão nos torna compassivos conosco e com os outros. Tenho inúmeros clientes que me dizem: passei por isso, passei por aquilo, mas ele teve um pai abusivo, por isso me bate. Ou ela cresceu em uma casa instável, por isso me trai. A autocompaixão pode levar a desculpar comportamentos inadequados. O autorrespeito faz você refletir o autorrespeito nos outros e permitir só quem te respeita em sua vida. O Matthew está se segurando. Sinto sua respiração. Então, vamos lidar com o último ponto primeiro. Autorrespeito e autoestima. Sim. Você disse que a compaixão pode ser realmente perigosa em relacionamentos nas mãos erradas, especialmente narcisistas ou abusivos. A compaixão pode ser usada como arma contra você. Mas a única maneira de a compaixão pelos outros ser usada contra você é se você não tiver autocompaixão. O que estou dizendo ainda é importante, porque sem autocompaixão, terá uma compaixão externa usada contra você. Se sua autocompaixão faz pensar, é por isso que ajo de forma tóxica? Então entendo por que alguém é tóxico comigo. Claro. Mas isso não significa que você, ser compassivo consigo mesmo, permita que alguém faça isso com você. Para você ou aos outros. Você pode ser um perigo para os outros quando é compassivo consigo mesmo pelo motivo de ser tão imperfeito. Bem, você. É preciso ter compaixão consigo mesmo. Não estou dizendo que compaixão seja isenta de responsabilidade, só estou dizendo que ela vem primeiro. É um precursor. Porque o ponto do respeito próprio é muito perigoso. Por quê? Se nos dias em que não faço coisas que me fazem me respeitar, por exemplo, se eu durmo até tarde, se eu esqueço de ir à academia, etc. Ou eu como uma porção de besteiras. Escute, nos dias que não me respeito, esses são, na verdade, os dias em que preciso mais de autocompaixão. A autocompaixão é realmente a base sobre a qual amanhã eu faço melhor. Há um pouco de confusão nas coisas. Algumas coisas se confundem porque, para mim, o nível mais profundo de confiança... Na minha opinião, o nível mais profundo de confiança é a aceitação incondicional de si mesmo. É entender que você é humano. Nunca deve desejar ser outra pessoa porque não pode ser outra pessoa. Você é a única pessoa que tem. E sua tarefa nesta vida, acima de qualquer outra, é dar a si a melhor vida possível. E começa com uma aceitação radical de quem você é hoje, com base em tudo o que passou. Correto. Aceita. A autoaceitação é diferente da autoestima. O que você chama de respeito próprio, eu chamo de autoestima.
Autoestima ou respeito próprio se constrói fazendo coisas difíceis. Agora, essa é uma ótima maneira de construir um senso de confiança, mas é algo separado da autocompaixão, que, francamente, é vital nos dias em que nossa autoestima está no seu pior. Ou seja, a autocompaixão será, na verdade, o que, de uma maneira muito positiva, bonita e amorosa, te motivará a fazer coisas que construam sua autoestima. Você também pode construir a autoestima baseada no ódio a si mesmo e na tirania sobre si mesmo? Bem, talvez você possa construir algum respeito próprio, como, sim, posso correr uma maratona. Sim, posso fazer isso. Sim, posso trabalhar 14 horas por dia. Talvez você possa construir esse tipo de músculo e depois dizer, me respeito porque construí este músculo. Mas o respeito próprio não cria amor próprio. E o que você está dizendo é que o amor próprio, que é ir à praia e tomar coquetéis ou fazer uma massagem, o que for, o que você disse que era autoindulgência, eu concordo. Isso é uma coisa diferente. O cuidado pessoal não é amor próprio. Sim. Amor próprio é fundamental. Eu me aceito holisticamente? Posso encontrar compaixão por mim mesmo? E posso adotar hoje de manhã a visão de que meu ser é minha responsabilidade e tentar dar a ele a melhor vida possível? Isso começa aceitando a mim mesmo. Então, autoconfiança no nível mais profundo é aceitação própria, que nasce da autocompaixão, e autoestima, que nasce de fazer coisas difíceis. Você não pode simplesmente aceitar ser preguiçoso e só fazer. Com quem você concorda, Louis? Tem que escolher um. Não pode pensar, só vou fazer escolhas ruins para mim? Bem, isso não é autocompaixão. Não. Se você se mantém em um lugar que te machuca, essa compaixão não é genuína. Você não está se conectando com o desejo de se dar uma boa vida. É ação em direção a algo melhor. A compaixão é o que dá o pontapé inicial. E fazer coisas difíceis é o que constrói a autoestima, que constrói a crença de que você pode fazer mais. Pausa aí. Sim. Quero que as pessoas comentem o que ressoa com eles. Acho que vocês dois estão certos. Vocês só dizem de maneiras diferentes. Sim, a plateia geralmente me odeia. Então você ganhará isso com facilidade. Não se preocupe. Eu gosto de uma perspectiva alternativa, porque sou cabeça dura. Penso o que penso, e é assim que sou. Gosto da ideia de ser desafiada. Sim, estou adorando. Tenho cerca de 20 perguntas que queria fazer aqui, mas vou tentar terminar com 2. Tá bom, desculpa. Não, está ótimo, estou adorando. Isso é ótimo, não se desculpe por nada. O que estou ouvindo é a fase de estar solteiro. Por que as pessoas ficam presas na solteirice ou em encontros constantes e não conseguem encontrar a pessoa certa? Uma das decisões mais importantes é quem escolhemos como parceiro de longo prazo. Sim. Isso pode nos trazer alegria, realização e paz, ou criar tristeza, sofrimento e frustração. Continuo ouvindo você dizer que o processo de seleção é importante. Sei que você fala sobre a seleção ser um processo importante. Sabe, um grande motivo pelo qual as pessoas se divorciam é porque escolhem mal e não tiveram as conversas corajosas de que você está falando. Eu quero perguntar, vou deixar você começar, e depois eu vou deixar você complementar, Sadia. O que você diria antes de alguém se comprometer com um casamento ou até mesmo um relacionamento de longo prazo? Quais são 3 coisas que essa pessoa deve fazer por conta própria antes de se comprometer ou no processo de namoro com a pessoa que está namorando para ver se realmente está se preparando para um relacionamento saudável e consciente? Obviamente, nenhum relacionamento é perfeito e pode ter alguns altos e baixos, mas preparar-se para a melhor chance possível de felicidade em um relacionamento. Quais são 3 coisas que uma pessoa deve fazer por conta própria ou ao iniciar esse processo de namoro antes de se comprometer? Primeiramente, vou punir essa pessoa por feridas que ela não criou? Existe alguma chance de que eu vá usá-la como saco de pancadas ou para subir de status? E por que usar essa pessoa para curar feridas ocorridas antes de sua existência? Talvez eu tenha sido machucado na infância ou por um parceiro anterior. Estou usando essa pessoa de alguma forma para corrigir isso? Ou talvez eu sofresse de baixa autoestima e estou usando a aparência ou bravata dessa pessoa como atalho para status. Existe alguma maneira de eu fazer isso? Se estou fazendo isso, então não há como esse relacionamento funcionar ou resistir ao teste do tempo.
Portanto, preciso ser honesto sobre isso comigo mesmo. Número 1. Isso é o número 1. A segunda coisa é, posso me comprometer a ser honesto sobre as minhas necessidades com eles e estar aberto para receber as deles comigo? Estou aberto a ter essas conversas se eu vou simplesmente comunicar minhas necessidades e não ouvir as deles, ou ouvir as deles e não atender as minhas? O relacionamento vai ficar pesado para um lado, então eventualmente vai se desmoronar. E a última coisa é, como vou me comportar se o pior cenário acontecer? Se amanhã nos divorciarmos, ou se tivermos que ser co-pais em vez de pais amorosos, vamos nos tratar com respeito e compaixão e fazer o melhor para cada um? Ou nesses momentos nos tornaremos inimigos? Se você acha que está se casando com alguém que pode se tornar seu inimigo quando as coisas derem errado, não se case com essa pessoa. É melhor casar com alguém que você pode se divorciar com sucesso do que casar com alguém ignorando isso. E o que quero dizer com isso é, se o pior cenário acontecesse, então você sabe que a Marta seria uma boa pessoa. No pior cenário, ela colocaria as necessidades das crianças em primeiro lugar, você provavelmente conseguiria vê-las todo fim de semana. Não haveria anos e anos de tirando tudo o que você tem um do outro. O pior cenário dela ainda é administrável. Ela ainda é razoável. Mas se você está se casando com alguém que, se o pior cenário acontecer, minha vida inteira seria uma sentença de morte. Não faça isso. Uau. Ok. Então só para recapitular, você e eu. Esqueci o que eu disse, entretanto, você. Sabe, Matthew tem que inventar 3 coisas novas. Que sacanagem. Então, primeiro, não entre em um relacionamento para curar ou resolver algo do seu passado que você ainda não processou e curou, ou que não tenha construído a autoestima que quer da outra pessoa. Outra é ser honesto sobre suas necessidades e se eles podem aceitá-las e vice-versa. Pergunte a eles, o que mais você vai precisar? O que você acha que pode precisar? Sexo é realmente importante e sobre isso? Mas o que te levou a me divorciar? O que te levou a me trair? Essas são perguntas vulneráveis que muitos evitam fazer. Por isso, acho importante fazê-las sobre necessidades, vontades e desejos desde o início. E a terceira é como vou me comportar ou eles no pior cenário que posso imaginar. É interessante o que você disse porque todos os meus relacionamentos anteriores, nenhum era uma pessoa ruim. Mas a principal razão de eu achar que não queria casar com nenhuma delas foi que, se terminássemos, elas não lidariam pacificamente com o término. E não quero isso. Sim, razoavelmente. Sim. Certo. Não seriam razoáveis. Isso. Vão reagir demais? Vão te perseguir. Vão querer sugar minha vida? Sim, é terrível. Então, eu acho que são 3 coisas ótimas. E você, Matthew, 3 coisas que alguém deve fazer antes de um relacionamento de longo prazo. Que eu diria? Acho que realmente é muito importante avaliar se a conexão que você tem com essa pessoa é construída em fundamentos. Não é apenas baseada em atração, ou eu só amo fazer sexo com essa pessoa, ou acho que é tão empolgante. David Brooks disse, casamento é uma conversa de 50 anos. Com quem você consegue ter uma conversa dessas por tanto tempo? Você sente que essa pessoa é alguém com quem você pode se ver tendo uma conversa por tanto tempo, ou talvez até mais? Eu diria que é importante aceitar, tentar fazer parte do trabalho. Talvez não todo, mas tentar fazer parte do trabalho de se aceitar antes de chegar lá. Avaliando as coisas sobre as quais você se sente mais envergonhado, as coisas com as quais você se culpa, as coisas que, sabe, se você não fosse cuidadoso, você as levaria para o relacionamento e constantemente as usaria como razões para não se sentir bom o suficiente. Porque bagagem só é bagagem se for uma bagagem importante para você. Se não for bagagem para você, se for algo que você assume, tipo, esta é minha história, esta é minha vida, eu fiz as pazes com isso. Eu fiz as pazes com quem eu sou hoje, e como cheguei aqui e as lições que tirei de tudo isso. Então, quando você comunica isso para outra pessoa, você estará comunicando a partir de um lugar de força e abundância, acessibilidade e aceitação. Mas é uma luta muito mais difícil. Não é impossível. Porque uma das coisas mais bonitas sobre um relacionamento é que alguém pode te ajudar a se aceitar pela maneira como te ama, apreciando cada detalhe seu.
E isso é um ótimo sinal de um relacionamento incrível. Mas se pudermos tirar um pouco desse trabalho das costas deles e fazer parte dele por nós mesmos antes de chegarmos lá, significa que eles não terão que nos convencer de que somos esse pacote completo. Nós já vamos acreditar firmemente em nós mesmos. Nossa. Passe por tempos difíceis juntos, se puder. Quero dizer, não estou sugerindo que os planejemos, mas, sabe, acho que dar a si mesmo tempo, se puder, para experimentar algumas coisas juntos pode ser valioso. Acho que um dos perigos é que temos tomado muitas decisões sobre quem alguém é, e quão ótimo ele é para nós, e quão ótimos somos para eles em muito poucos contextos de conhecê-los. Sabe, passamos 6 meses de jantares agradáveis e pensamos que seríamos ótimos juntos. Bem, e quando um de vocês ficar doente? E quando você tiver um membro da família que é muito exigente e tiver que navegar como lidar com esse membro que precisa de atenção e, sabe, resolver isso com seu parceiro ao mesmo tempo, que acha frustrante esse seu membro da família? E quando um de vocês estiver passando por um período muito ocupado no trabalho e estiver estressado e não puder dar tanto de si, quem são vocês nesses momentos difíceis? Isso lhe dá uma chance de avaliar a equipe, não o romance, não a atração. Avaliar a equipe e você só sabe quem é a equipe quando há coisas difíceis para a equipe passar. E acho que, por último, apenas seja alguém que tem o hábito de sempre ter conversas desafiadoras na vida, porque sua vida melhora em proporção direta ao número de conversas difíceis e significativas que você está disposto a ter com as pessoas ao seu redor. Concordo. Eu sei que você valoriza fazer perguntas difíceis, e o que você tem falado é realmente sobre estar disposto a ter conversas difíceis. Conversas que muitas pessoas evitam porque têm medo de perder alguém. Mas você deve ter mais medo de alguém te fazer infeliz do que de perdê-la. Ou se perder. Ou se perder no processo. Uau! Tenho mais perguntas, mas quero encerrar aqui. Acrescentaria aí 3 coisas que vieram à mente. Primeiro, ter clareza sobre a visão do relacionamento que deseja ter e garantir que essa visão esteja alinhada com a outra pessoa. Isso significa ter conversas difíceis, expressar valores, queremos filhos? Como a família estará envolvida? Veremos a família o tempo todo? É importante esclarecer a visão do relacionamento que você gostaria, embora possa evoluir e mudar, mas faça o melhor em comunicar essa visão à pessoa para garantir alinhamento. E então eu diria que o segundo e terceiro pontos são aceitar plenamente a si mesmo, todo o seu passado, coisas ruins ou erradas que você fez, aceitar quem você é e sentir esse amor e aceitação. E aceitar completamente a pessoa que escolheu se relacionar. Muitas pessoas escolhem alguém e depois não aceitam todos os comportamentos, crenças, maneiras de agir, pensamentos dessa pessoa. Então escolha aceitá-la antes de entrar em um relacionamento de longo prazo. Certifique-se de ter padrões e limites definidos, mas você está escolhendo. Então, aceite a pessoa antes de entrar nesse relacionamento de longo prazo. Não acho que eles vão ser diferentes depois de casarem. E se precisar estabelecer novos limites, você não aceitou as coisas como eram, certo? Exatamente. Então é isso que eu adicionaria aí. Adoraria ver a resposta das pessoas sobre o que se abriu, o que foi interessante para elas, o que mais chamou a atenção. Deixe nos comentários sobre o maior aprendizado e o que quer ouvir mais. Sadia Khan está em sadiapsychology.com e é Sadia Psychology no Instagram também. Você tem coaching online, faz lives, tem Patreon, YouTube, todo esse conteúdo online. As pessoas podem conferir muita coisa interessante e suas perspectivas. E temos Matthew Hussey, autor best-seller do New York Times na última semana. Parabéns! Seu novo livro, Love Life, How to Raise Your Standards, Find Your Person and Live Happily No Matter What. MatthewHussey.com para todo o seu conteúdo e newsletter. Teremos tudo linkado para esses 2 incríveis especialistas e coaches de relacionamento. Há algum pensamento final sobre entrar em um relacionamento para acrescentar nesta conversa? Algo a adicionar para finalizar? Primeiro Matthew, depois Sadia, se puderem encerrar isso. Não, isso foi bem divertido. Sinto que demonstramos bem como são as conversas difíceis. Façam anotações. Diria isso mesmo.
Foi um exemplo divertido e animado de como é uma discussão saudável. Eu gostaria que houvessem mais discussões como essa entre casais por todo o mundo. Sim, gostei muito disso. Obrigada. Então acho que é mais a sociedade que condicionou as pessoas a não buscarem conexão. E como os homens tendem a colocar a aceleração da conexão nas mãos das mulheres, e eles estão tão acostumados com isso não sendo dessa forma, perderam o controle disso, e agora está meio que se esvaindo para ambos os gêneros.